Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Ministra, senhores Secretários de Estado, o meu colega deputado Ricardo Batista Leite já falou sobre o agravamento da situação da pandemia do Covid-19 na região de Lisboa, mas manda a verdade que se diga que essa não é, infelizmente, a única região do país em que tal agravamento está a ocorrer. Com efeito, na região do Algarve, o número de casos confirmados de Covid-19 está a aumentar a um ritmo preocupante, mais de 220 casos só nos últimos 15 dias, mais contra 100 casos nos 60 dias anteriores, entre meados de abril e meados de junho, e a verdade é que, como todos sabemos, ainda recentemente referiu o bastonário da Ordem dos Médicos, o Algarve é a imagem do país lá fora, é o local que terá mais turistas estrangeiros. Neste contexto, cabe perguntar ao Governo que medidas estão a ser concretamente tomadas para contrariar esta tendência e para reduzir e mitigar o aumento do número de casos positivos de Covid-19 na região. E devo também, aliás, dizer que foi com preocupação que o PSD recebeu a notícia de que a ARS do Algarve resolveu este mês reduzir o número de vagas médicas para suprir as necessidades hospitalares durante o verão naquela região. Não é com medidas dessas, não é com menos médicos, podemos melhorar as condições de saúde dos algarvios ou preparar a região do Algarve para o acolhimento de milhares de turistas que todos esperamos que demandem à região neste verão. Pergunto-lhe, pois, Senhora Ministra, qual o motivo do Ministério da Saúde para esta redução no número de vagas médicas para o período de verão no Algarve, apesar do quadro da pandemia que o país vive e do Algarve ser uma região turística por excelência? Uma outra questão. Apesar da narrativa do Partido Socialista, segundo a qual o SNS estava muito bem e estava no bom caminho, até à pandemia da Covid-19, a verdade é que tal tese está bem longe de corresponder à verdade. E segundo os dados do Ministério da Saúde, relativos ao último trimestre de 2019, eram às dezenas os casos de especialidades em que os tempos de espera para consultas e cirurgias ultrapassavam o dobro do tempo máximo de resposta garantida. Aqui alguns exemplos. 1.637 dias para uma consulta de cardiologia na Unidade Local de Saúde da Guarda. 1.584 dias para uma consulta de ortopedia no Hospital de Faro. 696 dias para uma operação na especialidade de urologia no Hospital Vila Real ou 498 dias para uma cirurgia na ortopedia no Hospital Dona Estefânia. Estes são apenas 4 exemplos de atrasos inadmissíveis, e convém aqui relembrar, anteriores à pandemia, mas também vos poderia ter dado aqui 40 exemplos. Acresce a estes tempos de espera, dignos do terceiro mundo, somam-se ainda as dezenas de milhares de cirurgias e as centenas de milhares de consultas que foram suspensas pelo Governo no contexto da Covid-19. Temos, pois, de ter aqui bem a noção da gravidade de um momento tão adverso que o país presentemente vive também no setor da saúde, mais tempos de espera, mais doentes em espera, menos consultas e menos cirurgias. O SNS precisa aqui de um plano realista, sério e objetivo, para recuperar os atrasos e dar aqui seguimento a doentes novos, colocando de uma vez por todas as pessoas como princípio, meio e fim do sistema de saúde. Mas para isso, e para este plano, deverá integrar cuidados hospitalares e primários e continuados, devendo também saber articular e potenciar uma transparente cooperação entre os setores públicos, social e privado. Só assim o SNS poderá ter êxito na redução das listas de espera, por isso o Governo tem que agir rapidamente. Senhora Ministra, uma não decisão hoje terá um custo futuro de várias vidas humanas. E como tal, pergunto-lhe, Senhora Ministra, vai ou não o Governo pôr de lado os preconceitos ideológicos da extrema-esquerda e mobilizar verdadeiramente todos os prestadores e demais agentes da saúde no sentido de colocar todo o sistema ao serviço das pessoas? Uma questão final. Nos últimos anos tem aumentado o número de portugueses inapropriadamente internados em hospitais do SNS, com efeito, e segundo o barómetro dos internamentos sociais, em fevereiro de 2020, ou seja, antes de qualquer impacto da pandemia, encontravam-se ocupadas 1.551 camas dos hospitais públicos, por pessoas que já tinham tido alta clínica, quase o dobro do ano anterior. Um agravamento que decorre da falta de articulação entre os Ministérios da Saúde e o Ministério da Segurança Social e que evidencia bem aqui a incapacidade de resposta dos cuidados continuados, já que 57%
57% daqueles utentes continuavam internados por falta de admissão nessa rede. Mas este número, que é também espelho da desumanização que se vive nos serviços de saúde, pode ainda revelar-se fatal no caso de Portugal, vir a enfrentar nos próximos meses uma segunda vaga de Covid. Pergunto, Sra. Ministra, considerando que o Governo prometeu no Orçamento de Estado para 2020 contratar este ano 800 novas camas para a Unidade de Cuidados Continuados Integrados, quantas camas entrarão efetivamente em funcionamento no primeiro semestre e quantas prevê o Governo que venham a ser efetivamente abertas até ao final do ano? E quando tenciona o Governo enviar ao Parlamento o relatório de acesso ao SNS de 2019, que deveria ter sido entregue até ao final do passado mês de maio, conforme se termina na Lei de 15 de 2014. Muito obrigado.